Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo trazendo aí mais uma aula de resolução de questões de inglês que apareceram aí em provas de concursos militares em anos anteriores. O objetivo dessa sequência aí de videoaulas é ajudar você que não tem uma base sólida ali, né, na disciplina de inglês e que vai prestar concursos militares no ano de 2026. Então vamos lá, eu trouxe aí as questões para vocês, vou fazer a resolução dessas questões, vou fazer o desenvolvimento ali, né, da teoria, uma teoria rápida em cima dessas questões e trazer ali alguns bizus que vocês precisam estar ligados. Bom, vamos lá, vamos partir aí para nossas questões. Deixa eu só alterar aqui a tela. Vamos partir aí para nossas questões. Primeira questão é uma questão de interpretação de texto. Questão aí, ó, que vai cair no seu concurso. 100% de certeza que vai cair uma questão de interpretação de texto, então você precisa estar ligado aí, né, às técnicas e as técnicas de interpretação de texto, né, e na leitura e vocabulário. Ok, vamos lá. Bom, primeiro texto aí, primeira questão, ele diz o seguinte, ó, uma questãozinha de Diane, aprendiz de marinheiro. Ó, read the test 1 and answer question based on it. Bom, leia o texto 1 e responda a questão baseada nele. Bom, vamos lá. Primeiro vamos fazer a leitura do texto, depois a gente parte aí para as alternativas aqui no caso. Para as afirmativas aqui no caso. Bom, vamos lá. Vou ler em português só para a gente agilizar. O Brasil concluiu os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 com 20 medalhas, representando a sua segunda melhor performance na história do país. A delegação brasileira garantiu 3 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze, colocando o país em 20º no número de contagem de medalhas e em 12º no total de finalizações em pódios, na posição ali em pódios. Na França, as atletas femininas, as atletas mulheres do Brasil fizeram história ao quebrar um registro, né, de longa data, records long standing, um registro de longa data, e alcançar um sucesso sem precedentes. Alcançar sucesso sem precedentes. Pela primeira vez na história, né, pela primeira vez, as mulheres superaram os homens, garantindo mais medalhas em um único jogo olímpico, em uma única, vou botar aqui, ó, in a single Olympic Games, ó, em uma única competição de Jogos Olímpicos. Vou botar assim, traduzir assim que fica melhor. Das 20 medalhas, 12 foram ganhas por mulheres em eventos designados para competidoras femininas, incluindo um em uma competição de judô em equipe, ó, competição mista de judô em equipe. Enquanto os homens reivindicaram, né, a adquirir ali 7 medalhas. Aí continua. The Bolsa Atleta Program, o programa Bolsa Atleta, no caso aqui é o programa Scholarship Atleta, o programa Bolsa Atleta, was instrumental, foi fundamental ou contribuiu para direcionar essas conquistas. This Federal Funding Initiative, essa iniciativa de financiamento federal foi vital para o sucesso de cada medalhista brasileiro no evento. Entre os 60 medalhistas em Paris, 48 mulheres e 12 homens. 100% são atualmente ou ex-participantes do programa Bolsa Atleta. Bom, a gente tem esse texto aí da Ian, a gente precisa ler esse texto, ele fala aí sobre os Jogos Olímpicos aí de Paris. Aí ele continua, ó. Diga se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas, então escolha a opção correta. Vamos ver aí, vamos analisar essas afirmações, vamos ver se elas são verdadeiras ou falsas com base no texto. Bom, primeira afirmação ele diz, ó, os atletas brasileiros garantiram, né, um total de 12 medalhas nos Jogos Olímpicos de 2024. Não, pessoal, ó, ele diz bem aqui, ó, vamos lá. Garantiram um total de 20... Não, calma aí, aqui está um total de 12 medalhas. Essa informação está incorreta. Ele diz bem aqui, ó, que o Brasil concluiu os Jogos Olímpicos de Paris com 20 medalhas. Então, ó, o Brasil, os atletas brasileiros garantiram um total de 12 medalhas? Não, falso. Afirmativa falsa. Segunda afirmativa, o Brasil ficou na posição 20ª, em 20º, vamos botar assim, ó,
ficou em 20º em total de finalizações de pódios nos Jogos Olímpicos de 2024. Aqui a gente tem o seguinte, ó, vamos analisar aqui, ó, vou botar de outra cor. O Brasil colocando o país em 20º em total de contagem de medalhas e em 12º no total de finalizações em pódios, ou seja, ele apareceram ali, né, em pódios ali. Ficou em 12º no número de aparições em pódios, no caso. Aqui, ó, então, ó, nós temos essa informação, 12º e 20º no número de contagem aí de medalhas. No caso, aqui ele fala que, ó, ficou em 20º no total de pódio. Isso aí é falso. Ele ficou em 12º. Vou botar aqui, ó, 12º. Isso daqui é 20º, tá? Então, ó, 20º está errado. Vamos lá, falso. Essa segunda afirmação é falsa aí. Terceira afirmação. Deixa eu só botar aqui, ó, para a gente ir fazendo a relação lá no texto. Terceira afirmação. Os atletas masculinos, ó, Brazilian Male Athletes, os atletas brasileiros masculinos ganharam mais medalhas do que as competidoras femininas em Paris. Falso também. Fala lá em cima que pela primeira vez elas superaram, né? Elas superaram, vou botar aqui de laranja, vou botar de azul. Pela primeira vez, as mulheres superaram os homens, garantindo mais medalhas em um único jogo olímpico, né? Em uma única competição de Jogos Olímpicos. Aí, então, isso aqui é falso. Essa afirmação aqui é falsa. Tá? Bom, continuando. Ele diz o seguinte, ó. O programa Bolsa Atleta, ou o Bolsa Atleta, né, é um programa que financia atletas e foi crucial para o sucesso do Brasil em Paris, né, nos Jogos Olímpicos de Paris. Sim, pessoal, ele fala aqui, ó, que ó, foi fundamental. Deixa eu até botar de outra cor. Deixa eu botar de vermelho agora, deixa eu ver se tem vermelho. Botei não. Foi fundamental, contribuiu. Esse programa Bolsa Atleta foi fundamental, contribuiu para direcionar essas conquistas. Essa iniciativa de financiamento federal foi vital, ela continua, foi vital para o sucesso de cada medalhista brasileiro. Então, ó, o Bolsa Atleta, um programa que financia os atletas e foi vital, crucial para o sucesso em Paris. Sim, verdadeiro aí. E por último, ele fala o seguinte, ó, all the 60 medalhistas, ó, todos os 60 medalhistas em Paris foram, de alguma forma, apoiados pelo programa Bolsa Atleta. Sim, também é verdade, ó, ele fala bem aqui no finalzinho, ó. Deixa eu botar de outra cor. Vou botar de amarelo. Tem amarelo? Tem amarelo lá em cima. Vou botar de laranja. Ele fala bem aqui no final, ó. Entre os 60 medalhistas em Paris, 48, né? 48 mulheres e 12 homens, 100% são atualmente ou ex-participantes do programa Bolsa Atleta. Então, sim, ó, os 60 atletas, os 60 medalhistas, de todos os 60 medalhistas em Paris, foram de alguma forma apoiados aí pelo programa Bolsa Atleta, tá? Então, nós temos aí, ó, essa sequência, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vamos lá, vamos analisar aí as alternativas. Primeiro aqui, ó, a gente tem, ó, falso, falso, falso. Aqui já pode tirar, pode tirar, pode tirar. Aqui pode deixar. Aqui pode tirar, pode tirar. Aqui, ó, a gente tem falso, falso, mas aqui a gente tem verdadeiro, então a gente pode eliminar. Aqui a gente tem falso, falso, falso na letra E. Deixa eu só conferir aqui, isso tá enquadrado. Ok, e depois as últimas duas são verdadeiras. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro. Interessante. Aqui a gente elimina a letra A, né, a letra C e a letra D, e ficamos aí com a B e a E. Aí na E a gente tem verdadeiro, mas a última aqui é falsa. Então, ó, essa alternativa aqui está errada. Chegamos aí na alternativa correta, alternativa letra B. Questão aí de interpretação de texto. Bem tranquilo, tá? Só precisa ali você precisa prestar atenção ali a algumas informações importantes que o texto coloca, ok? Então, ó, basicão aí, questão de interpretação de texto.
leitura completa do texto para você entender ali o que o texto está falando, entender a ideia central do texto, e depois você vai, né, ler ali as alternativas e vai encontrar ali algumas informações específicas lá dentro do texto. Vamos lá, continuando. Questão de número 2, questãozinha aí de phrasal verb, também a questão, um assunto aí muito comum a ser cobrado nos concursos militares. Vamos lá. Nós temos o seguinte, ó, a questão da EPICAL. Your digital footprint, sua... esqueci o nome agora. Impressão digital, né? Só beber uma água aqui. Sua impressão digital, footprint digital. Na internet, né? A impressão digital aqui da internet, né? Porque já tem o digital aqui, ó. Footprint é impressão digital, aí tem o digital footprint. Bom, vamos lá, vamos fazer a leitura desse texto aí, depois a gente vê o que a questão pede. Diz o seguinte, ó, o texto diz o seguinte, ó, repare que o texto, ó, ele é um fragmento do texto total, tá? Vamos lá. Não diga, don't tell anyone, não diga a ninguém suas senhas e não escreva elas em lugares óbvios. Faça elas mais complexas usando uma combinação de letras, números e sinais de pontuação. Diga a um adulto se você came across. Diga a um adulto, vou nem traduzir, ó. Diga a um adulto se você alguma coisa online que te deixe chateado, ansioso ou preocupado. Existem maneiras de relatar conteúdos, né, inapropriados ou abusivos e, na maioria dos casos, os gerentes, né, web managers, os gerentes, né, da internet ali, dos sites, eles respondem rapidamente. Aí a questão pede, ó, um sinônimo para came across Bom, came across aí é um phrasal verb e esse phrasal verb fica bem tranquilo ali, né? Só pela leitura do texto. E na maioria dos casos, pessoal, quando você estiver fazendo lá a leitura do seu texto, quando você estiver resolvendo a sua questão, você vai perceber que existem palavras que você não conhece. E no caso aqui, você pode até não conhecer esse phrasal verb aqui, mas você consegue entender ou pelo menos inferir o significado desse phrasal verb aqui, apenas lendo ali, né, aquele fragmento ali do texto. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, ó, um sinônimo para come across aqui é tranquilo, né, pessoal? É encontrar. Aqui ele diz o seguinte, ó. Diga a um adulto se você encontrar qualquer coisa online que te deixe chateado, ansioso ou preocupado. Aí, vamos lá. A gente tem aqui na alternativa letra A, o find, sim. Então, came across significa aí find. Find, sim. Esse daqui é interessante se você encontrar alguma coisa que te deixe chateado. Check, não é aí, ó. O come across não significa check, tá? O came across, no caso, significa encontrar. Encontrar por acaso, tá? Então, anota aí. Encontrar por acaso, tá? Check não pode. Buy, comprar. Não. Take, pegar. Não. Então, ó, a gente fica aí com a alternativa letra A nessa questão aqui de phrasal verb, que significa encontrar por acaso, tá? Então, phrasal verb aí, um dos phrasal verbs que costuma aparecer para vocês e vocês precisam estar ligados aí. Questãozinha de número 2, alternativa letra A. Vamos lá. Questão de número 3, uma questão aí de pronomes relativos, pessoal. Uma questão aí da iPhone. Questão da iPhone, mas é uma questão bem tranquila, tá? Ele diz o seguinte, ó. Choose the alternative where the pronoun can correctly be omitted. Ó. Escolha a alternativa onde o pronome pode ser corretamente omitido. Bom, vamos lá, deixa eu dar uma diminuída aqui. A gente tem o seguinte, quando a gente está estudando lá os pronomes relativos, a gente chega a um conceito não. A gente chega ali numa parte que a gente fala que os pronomes relativos, eles podem funcionar como sujeito de uma oração ou funcionar como objeto de uma oração. Aí a gente vai ter alguns pronomes ali que se referem ali a pessoas e coisas que podem ser omitidos, mas eles só podem ser omitidos quando eles forem objeto ali de uma oração. Deixa eu escrever aqui para ficar melhor. Acho que eu acabei falando, mas acho que ficou meio embolado. Nós temos o seguinte, ó, a gente tem alguns pronomes relativos que se referem a pessoas, por exemplo. Nós temos o who, nós temos o whom, aí. E nós temos também, ó, um universal, que é o that. O that também se refere a pessoas. A gente tem pronomes relativos que se referem a coisas.
que é o which. E no caso aqui a gente também pode utilizar o that. Aí, ó. Vou tirar o that. Deixa eu ver onde eu posso botar o that aqui. Não, acho que eu vou deixar o that aqui, ó. Mas vamos lá. O whom o whom e that, eles se referem ali a pessoas. E o which, ele se refere ali a coisas, objetos, né? Objetos, conceitos. Conceitos aí. Bom, a gente vai utilizar esses pronomes relativos dentro ali de uma oração para se referir a algo já mencionado. Quando esse algo já mencionado ele é uma pessoa, então a gente pode utilizar aí, ó, com pessoas, o pronome relativo who, o pronome relativo whom e o pronome relativo that ali, que é o geralzão, tá? O that, ele é o geralzão. Quando a gente tem, né, que essa coisa já mencionada é uma coisa, né, aí, né, um objeto ou conceitos, a gente vai utilizar o pronome relativo which, nesse caso aí, ou o that, que é o geralzão, tá? Então, o that a gente pode utilizar para pessoas e coisas aí. Mas, especificamente aqui, o which para coisas, objetos e conceitos, whom para pessoas. Aí lá dentro a gente vê que esses pronomes relativos, eles podem assumir a função de sujeito de uma oração, sujeito de uma oração, ou podem assumir a função de objeto de uma oração. Objeto aí de uma oração. Quando o pronome relativo ele funciona como o sujeito da oração, a gente vai ter pronome relativo mais um verbo ou estrutura verbal ali, tá? Então, a gente vai ter o sujeito, né? Quando o pronome relativo funciona como sujeito, a gente vai ter o pronome relativo e depois desse pronome relativo a gente vai ter um verbo. Quando ele funciona como objeto, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um pronome relativo mais um substantivo, um nome de uma pessoa, por exemplo, ou um pronome. Aí aqueles pronomes que funcionam como sujeito da oração, por exemplo, ó, o I, o he, o she, o they, vou botar aqui embaixo, ó, o they, we, por exemplo, tá? Então, ó, a gente pode ter aí, ó, depois de um pronome relativo, um substantivo, um nome, então, ó, Emerson, Charles aí, ó, ou um pronome aí, ó, um pronome que funciona como sujeito. Nesse caso, ele vai funcionar como objeto da oração. Quando ele funciona como objeto, quando esse pronome relativo funciona como, quando esse pronome relativo funciona como sujeito, o primeiro ali, ele não pode ser omitido. Ele não pode ser omitido. O pronome relativo ele só pode ser omitido quando ele funciona como... Não, calma aí, não pode. Ficou tudo errado aqui. Acho que tá muito colado, né? Deixa eu botar mais em cima. Ficou bom agora. Não pode ser omitido. Ele só pode ser omitido quando ele funciona como objeto. Omitido. Ok? Bom, com isso aqui a gente consegue matar as questões aí. Aí vamos lá, recapitulando. A gente tem os pronomes relativos que se referem a pessoas. Nós temos aqui o pronome relativo que se refere a coisas, objetos e conceitos. A gente tem o quê? Esse pronome relativo ele pode funcionar como sujeito ou como objeto ali da oração. Quando ele funciona como sujeito, ele não pode ser omitido e vai vir na seguinte estrutura: pronome relativo mais verbo. Já quando ele funciona como objeto, ele pode ser omitido e ele vai vir na seguinte estrutura: pronome relativo mais substantivo, nome ou um pronome aí que funciona como sujeito, no caso. Ok? Então, é isso aí que a gente precisa para matar essa questão. Vamos lá. A primeira alternativa, ela diz o seguinte, ó. Do exercise 1, which is very easy. Faça o exercício número 1, que é muito fácil. Repare que depois do pronome relativo eu tenho a presença aqui do verbo to be. Então, ó, aqui ele não pode ser omitido, porque depois do pronome relativo eu tenho um verbo. Letra A não pode ser omitido corretamente. Ó. Na letra B nós temos o seguinte, ó.
Have you read the letter which I sent you? Você leu a carta que eu enviei para você? Repare que eu tenho aqui, ó, pronome relativo, essa aqui, ó, se referindo à carta, e depois desse pronome relativo eu tenho a presença de um pronome que funciona como sujeito. Nesse caso aqui eu tenho a estrutura, pronome relativo mais um pronome aqui que funciona como sujeito. Esse caso ele funciona como objeto e ele sim pode ser omitido aqui. Então, ó, alternativa letra B, ela pode ser corretamente omitida. Bom, vamos analisar as outras alternativas para a gente confirmar que a alternativa letra B aqui é a nossa resposta correta. Vamos lá. She lives in a house which was built by her father. Ela mora em uma casa que foi construída pelo seu pai. Ela mora numa casa que foi construída pelo seu pai. Aqui, ó, repare que eu tenho a presença de um verbo, o verbo to be também, ó. Então aqui a gente não pode omitir o pronome relativo with, nesse caso aqui, porque ele funciona como sujeito. Pronome relativo mais verbo funciona como sujeito. Então, alternativa letra B. A alternativa letra C, desculpa, não pode ser omitida. O homem que me deu o livro era o bibliotecário. Nossa, nem saiu. Bibliotecário. Acho que é isso, bibliotecário. Então, ó, repare aqui, ó, eu tenho um pronome relativo que se refere à pessoa. Eu tenho aqui, ó, o homem, né, uma pessoa, e depois desse pronome relativo eu tenho a presença aqui de um verbo. Então, aqui a gente não pode omitir esse pronome relativo aí, who. Alternativa letra D também não pode. E por último eu tenho o seguinte, ó, these walls, vou botar de preto, these walls are all that remain of the city. Essas paredes são tudo que permanecem da cidade. Aqui, ó, esse remain é o verbo permanecer. Depois do pronome, ó, o that, aí que é um pronome relativo que é o geralzão, ele pode se referir aí a coisas, né, a coisas, conceitos e objetos, e pode se referir a pessoas aqui. Nesse caso, ele está se referindo a coisas aí. Ele aparece aqui, né, se referindo a coisa, e depois dele a gente tem um verbo, pronome relativo mais verbo. Nesse caso ele funciona como sujeito, não pode ser omitido. A alternativa letra E também não pode ser a nossa alternativa correta. Chegamos aí na alternativa letra B, na questãozinha da IFOM. Ok, pessoal? Então, ó, preste atenção nesses conceitos aqui, porque são importantes. Ó. Anota aí para eu não escrever aqui e perder mais tempo. Ó. Além de ele funcionar como sujeito, né, ele não pode ser omitido, né, no caso aqui. Além disso, né, de quando ele funcionar como sujeito, ele não pode ser omitido também quando ele vier após vírgulas aqui, ó. Repare que eu tenho aqui, ó, esse do exercise 1, depois eu tenho uma vírgula ali, e depois dessa vírgula eu tenho um pronome relativo. Ele também não pode ser omitido aí quando ele vier após vírgulas, e ele também não pode ser omitido quando ele vier após preposições, tá? Mas esse conceito aqui, deixa eu botar maior aqui, esse conceito, nossa, foi lá para baixo. Esse conceito aqui, ó, que eu coloquei aqui ao lado, é o conceito mais importante para a gente resolver essa questão aí, tá? Muito importante saber isso daqui. Você vai precisar desses conceitos para resolver essa questão e muitas outras questões quando ela fala de omissão dos pronomes relativos. Bom, continuando, vamos lá, questão de número 4. Questão aqui, ó, que fala do N. Questãozinha da EPK, também uma questão muito boa, questão bem interessante. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Read the sentence. Leia a sentença. Ó. Nowadays, any artwork I do is in digital method. Bom, hoje em dia, atualmente, qualquer arte que eu faço é pelo método digital, é no método digital. Está no método, em um método digital, no caso. Aí ele continua, ó. A palavra N tem a mesma ideia em. Bom, a gente tem esse N aqui, ó, e ele quer saber em qual dessas alternativas a palavra N passa a mesma ideia aí. Bom, a gente tem aqui, pessoal, o seguinte. A gente estuda lá nos pronomes indefinidos, a gente fala, né, da forma base dos pronomes indefinidos, a gente fala do some e do N. Do N aí. Vou botar o some aqui em cima. O some, ele significa, pessoal, alguns. Não, deixa eu botar primeiro, ó. Deixa eu botar mais para cá um pouquinho. Vou botar aqui, ó, ter espaço. Vamos lá. O some, ele vai ser utilizado aí, ó, em frases
frases não, vou botar estruturas. Em estruturas afirmativas, e ele significa um pouco, alguns, ou algumas também, tá? Algumas aí, tá? Tem essa tradução aí, tá? O alguma também é possível aqui. O some, ele vai ser utilizado aí, ó, em estruturas afirmativas com o significado de um pouco, algum, alguns, alguma, algumas aí, tá? O some, ele também pode ser utilizado em estruturas interrogativas, quando a gente oferece algo para uma pessoa e a gente espera que a resposta seja uma resposta positiva. Eu estou oferecendo algo ali de maneira educada. Você gostaria de um pouco de chá? Você gostaria de um pouco de açúcar? Então, você faz uma pergunta ali educada e espera que a resposta seja positiva. Então, a gente pode utilizar o some aí em estruturas interrogativas. Mas, principalmente aqui, a gente vai utilizar o some em estruturas afirmativas. Repare que eu falei estruturas e não frases, tá? Porque eu vou comentar sobre isso nessa alternativa letra C. Bom, vamos lá. Agora a gente tem aqui, ó, o N. O N, que é o caso aqui da questão que a gente precisa saber. Ó. O N, ele vai ser utilizado aí, ó, da seguinte maneira. Em estruturas afirmativas, quando a gente utiliza o N em estruturas afirmativas, ele tem o significado, né, a tradução de qualquer ou quaisquer. Quando a gente utiliza o N em frases interrogativas, ele tem o mesmo significado que o some em frases afirmativas. Em frases não, em estruturas afirmativas, tá? Então, quando a gente utiliza o N em estruturas interrogativas, ele tem o mesmo sentido ali, a mesma tradução do some em estruturas afirmativas. Então, ele significa um pouco. Deixa eu botar um pouco mais separado que tá ruim aqui. Significa algum. Significa alguns, né? Algumas aí, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Aí você pode pegar a mesma tradução aqui do. Então, ó, ele possui a mesma tradução aí, quando o N é utilizado em estruturas interrogativas. E o N, ele também pode ser utilizado em estruturas negativas, com o sentido de nenhum ou nenhuma. Nenhuma. Bom, vamos lá. Aqui nessa questão ele diz o seguinte, ó. Hoje em dia, qualquer arte que eu faço está no método digital, está em um método digital. Nessa sentença aqui, pessoal, o N ele está sendo utilizado aí numa estrutura afirmativa com o sentido de, com o significado, né, com a tradução de qualquer. Então, a gente precisa encontrar aqui uma alternativa que esteja utilizando o N em frase afirmativa com o mesmo sentido aí de qualquer, ok? Bom, vamos lá. A palavra N tem o mesmo significado em Can you create any digital art? Você pode criar alguma arte digital? Repare que eu tenho aqui, ó, uma estrutura interrogativa e ele não significa qualquer. Nesse caso, ele significa um pouco ou algum, alguma. Aí, então não, aqui na alternativa letra A, ele não tem o significado de qualquer. Aqui na letra B nós temos o seguinte. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar um pouquinho pro lado aqui, só para a gente poder escrever aqui. Ficou bom. Vamos lá. Aqui o N está com sentido de algum, alguma. Bom, na letra B nós temos, ó, artistas podem desenhar qualquer pintura, qualquer fotografia usando um método digital.
Repare, ó, que aqui eu tenho uma oração, uma estrutura verbal na afirmativa. E depois dessa estrutura verbal, eu tenho o N. E sim, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma afirmativa e depois a gente utiliza o N. E nesse caso, o N significa qualquer, que é o mesmo sentido do N lá de cima. Bom, interessante a letra B, né? Vamos conferir aí a alternativa letra C e a alternativa letra D. Some artists don't use any kind of models when they paint. Alguns artistas não usam nenhum tipo de modelo quando eles estão pintando. Repare o seguinte, eu tenho aqui, ó, o don't. Eu tenho uma negativa, eu tenho essa estrutura aqui negativa, e depois dessa estrutura negativa, eu vou ter o N. Vou botar o N aqui, o N aqui, ó. O N. Então aqui, o N está sendo utilizado aí com o sentido de nenhum. Alguns artistas não usam nenhum tipo de modelo quando eles estão pintando. Então, ó, nenhum. Porque aqui eu tenho uma negativa. Bom, repare o seguinte, pessoal. Eu tenho a presença do some. E eu acabei de falar para vocês que o some ele é utilizado em estruturas afirmativas. Repare só. Aqui, pessoal, a gente tem esse some artista. Sim, a gente tem esse some artista. Mas repare que ele não está sendo utilizado ali, ó, dentro da estrutura negativa. O que está sendo utilizado dentro da estrutura negativa é o N. Então, o some ele pode sim acompanhar ali o sujeito, porque esse sujeito ele não está dentro ali daquela estrutura negativa. Se eu falo para vocês que você só vai utilizar o some em frases, frases afirmativas, então eu não poderia utilizar o some ali, tá? Então por isso que eu falei que a gente vai utilizar aí, ó, em estruturas, dentro de estruturas negativas, afirmativas e interrogativas, tá? Só para a gente conferir isso aqui para não ficar dúvida aí com vocês. Bom, vamos lá. Continuando aqui, ó, a alternativa letra C não pode, porque ele tem um sentido de nenhum. E para a gente finalizar, a gente tem, ó, there isn't. Não existe nenhum tipo. There isn't any type of digital method in traditional art. Não existe, ó, não existe nenhum tipo de método digital na arte tradicional. Aqui o N também, ele está sendo utilizado em uma estrutura negativa com o sentido de nenhum. Nenhum. Ok? Então a alternativa letra D também está errada. Aí ficamos aí com a alternativa letra B. Aqui assim a gente tem o can draw, uma estrutura afirmativa, e depois a gente tem a presença do N aí, ó. Artistas podem desenhar qualquer pintura utilizando o método digital. Questãozinha da EPK, questão de número 4, aí, letra B. Continuando, bom, vamos lá. Questão de número 5, uma questão de vocabulário. A questão de vocabulário, ela diz o seguinte, ó. Read the excerpt and answer question. Bom, leia o extrato, né, esse fragmento de texto, e responda a questão. Aí ele diz o seguinte, ó, nesse fragmento de texto, ó. I'm just like any typical physicist. My office may look messy, but I know where every atom is. Bom, eu posso ser apenas, ó, I'm just like any type of physicist. Ó. Eu sou apenas como qualquer outro, ó, como qualquer outro típico físico. Meu escritório pode parecer bagunçado, mas eu sei onde todos os átomos estão, né? Todo átomo está. Where every atom is. Onde todo átomo está. Aqui, ó. Aí reparem, né? Só para a gente fazer uma relação aí, ó. O N sendo utilizado aqui, ó, em estrutura negativa com o sentido de qualquer. Eu apenas sou como qualquer típico físico. Meu escritório parece uma bagunça. Acabei entregando já aqui, né, a tradução da palavra, mas vamos lá. Messy. Aqui ele continua, ó. Ele continua. Bom, messy, sublinhado no texto, significa. Bom, uma questão de sinônimos aí, uma questão de vocabulário, é sempre importante que a gente esteja preparado, a gente esteja fazendo ali, né, a leitura todos os dias para adquirir vocabulário ali, né, porque as provas, principalmente ali da EA, ela traz alguns vocabulários, e são vocabulários tranquilos, fáceis, que a gente costuma ver aí no dia a dia da nossa leitura, tá? Então, leitura ali todos os dias, anotação, tá? Anotação daquelas palavras que você não sabe, daquelas palavras que você vê se repetindo com bastante frequência na hora que você estiver lendo ali o seu texto. Bom, aqui o messy, aí ele significa bagunça. Messy,
Meu escritório parece uma bagunça, mas eu sei onde cada átomo está. Aí vamos lá, significa o quê? Limpo. Limpo não significa limpo. Clean é limpo. Não, não pode. Nós aqui, pessoal, é barulhento. Barulhento. Pode ser barulhento? Não, bagunça e barulhento não tem nada a ver. Eu tenho aqui, ó, not net. Bom, vamos deixar essa por último aí, ó, not net. E por último, na letra D ali, eu tenho organizer. O mess, ele significa organizer? Não, o mess ali é bagunçado. Organizado é um antônimo aí, praticamente. Então, ó, não. Ele não significa organizado. A alternativa letra D também não pode. Só sobrou a alternativa letra C. Fui por eliminação ali das palavras que eu sabia. Essa aqui é a alternativa letra C. Eu não sei, mas eu não sei essa palavra aí, tá? Então você conseguiria chegar nessa alternativa letra C aí apenas com a eliminação das palavras que você já conhece. Bom, o net, pessoal, o net é arrumado. Arrumado. Com esse not aqui, né, eu tô negando, tá? Então, ó, não arrumado. Se algo é bagunçado, significa que algo é não arrumado. Não está arrumado aí. Então chegamos aí na alternativa letra C. Net. Arrumado. Questãozinha de vocabulário, tranquilo aí. Vai aparecer, aparece aí, ó, quase todos os anos na prova do Colégio Naval, aparece todos os anos na prova da EA, aparece também na prova da Escola Naval, então vocês têm que estar ligado aí a vocabulário, tem que saber ali alguns vocabulários, tá? Por isso que eu tô trazendo aí, né, várias questões de interpretação de texto, vocabulário, e a gente vai ver, não, a gente já viu, né, no caso também uma questão de phrasal verb, tá? São essas três coisas aí que aparecem com frequência, praticamente aparecem todos os anos aí em provas de concursos militares. Ok, pessoal? Então, ó, preste atenção aí nessas questões, nesses tópicos aí para o seu concurso militar para 2026. Bom, vamos lá. Questão de número 6 é uma questão aí, ó, que fala de infinitivo e gerúndio, uma questão interessante isso aqui. Aparece com frequência. Essa questão, esse assunto aqui, ele aparece com frequência na prova da Escola Naval e na prova da EA, principalmente ali EA, BCT, tá? Então, ó, assunto que cai aí. E esse assunto, ele apareceu aí na prova da ESA, já apareceu 2 vezes na prova da ESA. No ano de 2025, né, que é agora, o ano que eu tô gravando aqui, ela apareceu uma questão aí de gerúndio e infinitivo. Uma questão bem tranquila ali, você só precisava saber um pouco, conhecer ali alguns verbos. Bom, vamos lá, vamos desenvolver aí rapidamente a teoria em cima daqui, dessa questão, e depois a gente parte aí para a resolução. A gente tem o seguinte, ó, analyze the sentence below, which is the correct sentence. Ó. Analise as sentenças abaixo, qual é a alternativa, qual é a sentença correta. Vamos lá, pessoal, quando a gente está estudando a língua inglesa aí, a gente vai chegar num assunto que a gente chama de, que a gente fala, né, que a gente estuda ali o infinitivo e o gerúndio. Infinitivo e o gerúndio. Bom, quando a gente está estudando verbos, a gente, né, conhece ali pela primeira vez o gerúndio. Quando a gente tem lá os tempos contínuos, por exemplo, a gente fala que para a gente ter um tempo contínuo, a gente precisa da presença do verbo to be, a gente precisa ali da presença do verbo to be, mais a presença do verbo no gerúndio, que é aquela terminação em ing. Bom, além daquilo dali, a gente vai utilizar o gerúndio para outras coisas. Então, a gente vai ter lá o gerúndio formando ali os tempos contínuos, então presente contínuos, passado contínuos, futuro contínuos, por exemplo, mas a gente não vai utilizar o gerúndio apenas para formar tempos contínuos. A gente vai utilizar o gerúndio em alguns casos. Que casos são esses? Bom, a gente tem aqui o uso do gerúndio, deixa eu começar a escrever então. A gente vai ter aqui, ó, o uso do gerúndio nos seguintes casos. Gerúndio. Em 3 casos aí, ó, principais. Vou botar como principais aqui, ó. Primeiro, depois de preposições. Sempre que a gente tiver um verbo vindo após uma preposição, a gente precisa utilizar esse verbo no gerúndio. Muito importante. O segundo caso é o seguinte, o segundo caso... Ih, como eu esqueci. O segundo caso que esqueci que eu ia falar. Lembrei. Vamos lá. O segundo caso
Bateu um branco aqui agora. Eu fui olhar para o lado e bateu um branco. Vamos lá. O segundo caso é quando o verbo ele funciona ali como o sujeito de uma oração, tá? Então vamos lá. Sujeito de orações. De orações. Então, quando eu utilizo ali um verbo sendo sujeito de uma oração, eu vou utilizar o verbo no gerúndio. Ele funciona ali, né, como um processo de substantivação ali. Então, ó, o verbo sofre esse processo de substantivação, ele vira ali o sujeito de uma oração, por exemplo. Então, a gente vai utilizar o gerúndio. E, por último, depois de alguns verbos, que é o caso aqui da questão, tá? Depois de alguns verbos, a gente vai utilizar aí o gerúndio, tá? Bateu um brancozinho aqui nessa segunda parte aqui, porque eu esqueci o que eu ia falar. Mas vamos lá. Gerúndio, a gente vai utilizar o gerúndio depois de preposições, depois de alguns verbos ali, no caso, já fui pro terceiro, e quando ele funciona como sujeito ali de uma oração. Deixa eu botar aqui alguns exemplos. Deixa eu botar aqui na tela maior para a gente visualizar melhor. A gente tem, ó, eu falo o seguinte, ó, nadar é muito bom para a saúde. Ou nadar é muito saudável. Vou botar assim, ó. Nadar, swimming. Nadar is very é muito saudável. Repare, ó, que eu estou utilizando aqui, ó, um verbo como um sujeito de uma oração, ó. Nadar, swimming is very hard. Então, nadar é muito. Aí a gente tem também, ó, por exemplo, eu estou falando, depois que você ler tal livro, me devolva. Então, ó, depois, ó, after, ele é uma preposição. After reading, depois de preposições, reading, botar ler o livro, depois de ler o livro, faça alguma coisa, me devolva, coloque na prateleira, tá? Então, repare, ó, depois de preposições, eu vou utilizar aqui um verbo no gerúndio, ó. Então, ó, depois de preposições e quando ele funciona como sujeito de oração. E, por último, aqui a gente tem depois de alguns verbos, que é o caso aqui dessa questão. Bom, vamos lá, vamos mencionar aqui rapidamente o infinitivo. O infinitivo, pessoal, ele também vai ser utilizado aí em alguns casos, que eu não vou mencionar aqui, mas o mais importante, ó, ele também vai ser utilizado aí depois de alguns verbos. Depois de alguns verbos. Então, a gente precisa gravar. Depois de certos verbos, a gente vai utilizar o gerúndio, e depois de outros verbos, a gente vai utilizar o infinitivo com o to, tá? Então, ó, o infinitivo ele também é utilizado aí para falar quando a gente quer expressar propósito. Outros casos ali, né, que eu não vou entrar aqui mencionar aqui no vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, tá? Mas basicamente o infinitivo ele vai ser utilizado aí em uns casos e depois de alguns verbos aí, assim como o gerúndio a gente utiliza ali depois de preposição, como sujeito de uma oração e depois de alguns verbos. Bom, vamos lá, vamos partir aqui para nossa questão. Analise as sentenças abaixo, qual é a sentença correta. Eu tenho na alternativa letra A, I enjoy reading very much. Eu gosto de ler muito, eu gosto muito de ler, eu curto ler bastante. Eu curto muito ler, né? Fica assim, I enjoy reading very much, eu curto muito ler, tá? Repare, ó, que depois desse verbo enjoy, eu tenho, ó, a presença de um verbo no gerúndio. Sim, o enjoy, pessoal, ele é um verbo aí importante, e depois dele, depois do enjoy, a gente vai utilizar aí o gerúndio, tá? Então, aqui a gente tem uma sentença correta. Bom, vamos lá, vamos analisar as outras alternativas para ver se a gente tem algum erro aí. Bom, continuando. Eu tenho aqui na letra B, I don't mind to listen to classical music. Eu não me importo em escutar música clássica. Aqui a gente tem um erro, o mind. O mind ele é um verbo importante. Aí que depois do verbo mind, a gente tem que utilizar o gerúndio. Então, o certo aqui seria, vou botar aqui em cima, listening. Então, depois do mind, a gente deveria utilizar o gerúndio. Então, a alternativa letra B está incorreta. Must, na letra C, ó. I must to talk to you.
eu devo falar com você. Aqui a gente tem um erro que é a partir daqui do must. Na aula passada a gente falou o seguinte, eu falei, a gente tem os verbos modais, e os verbos modais, né, são chamados de verbos anômalos porque eles têm algumas características especiais. Aí a primeira característica especial que eu mencionei é que depois de verbos modais, a gente vai utilizar o infinitivo sem o to, e isso era muito importante porque era questão de prova, que é o caso aqui na alternativa letra C. O must, ele é um verbo modal, e depois de verbos modais a gente utiliza o infinitivo sem o to. Repare, que eu tenho a presença desse to bem aqui, Então, esse to aí deixa essa sentença incorreta, tá? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o infinitivo, porém a gente utiliza o infinitivo sem o to. Aqui, pessoal, a gente vai utilizar o infinitivo com o to. Vou até botar aqui embaixo, com to. Então, alguns casos ali de alguns verbos, né? Depois de alguns verbos, a gente vai utilizar o infinitivo com o to. Aqui, nesse caso aqui do verbo modal, a gente vai utilizar sem o to. Então, essa sentença aqui, ela também está incorreta. Tá? Então, a alternativa letra C também está incorreta aí. Continuando. I avoid to go out at night. Bom, aqui a gente também tem um erro. Esse avoid, pessoal. Avoid. Deixa eu botar aqui, Enjoy your mind. Vou até botar de outra cor aqui, porque eles são verbos importantes. Verbos importantes aí. Depois do verbo avoid, nós vamos utilizar o gerúndio. Gerúndio e não o infinitivo com o to. Então, I avoid going out at night. Então, aqui está errado. Na letra D também está errada. E na letra E a gente tem o suggest. O suggest também, ele é importante aí. Precisamos conhecer esse verbo. Depois do suggest, vou botar aqui. A gente tem aqui, um objeto. Depois desse objeto, a gente tem, to study. Esse to study aí tá errado, Tá errado. I suggest you studying. Studying more. Eu sugiro você estudar mais. Depois de suggest, eu vou utilizar o gerúndio. Depois do avoid, eu vou utilizar o gerúndio. Depois do mind e do enjoy, eu vou utilizar o gerúndio. Aqui, então, a alternativa letra E também está errado, incorreta. Aí chegamos na alternativa letra A, nossa alternativa correta para essa questão. Ok, pessoal, isso aqui ele é importante. Ele aparece aí não com tanta frequência, ele aparece mais com frequência na prova da Escola Naval, porque cai todos os anos esse assunto aqui, e aparece com frequência aí na prova da EA. A prova da ESA, ele cobrou esse assunto aqui, então é importante que vocês fiquem ligados sobre esse assunto aqui, porque ele pode aparecer de novo aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só beber uma água aqui, que eu tô morrendo de sede. Continuando. Questão de número 6, aí, alternativa letra A. Vamos lá. Questão de número 7, uma questão aí de preposições, pessoal. Isso aqui é importante também. Nós temos o seguinte, a gente vai ter várias preposições ali, mas a gente vai parar para estudar algumas, que são 3 no caso, que são as 3 ali, as queridinhas que costumam aparecer bastante, que é o in, on, at. Aí essas preposições in, on, at, elas podem ser utilizadas com referente ali a tempo e referente a lugar. No caso aqui dessa questão, a gente vai falar aí o in, on, at referente a tempo. E nós temos o seguinte, vamos lá. Nós temos o seguinte, a gente tem, o in, deixa eu só secar aqui que caiu água no tablet. Nós temos o in, nós temos o on e nós temos o at. Deixa eu tentar botar mais pro lado para não atrapalhar. In, at. O in, pessoal, eu vou utilizar o in referente a tempo quando eu falo o seguinte, eu falo que um evento aconteceu dentro de um período de tempo. Dentro de um período de tempo. Então, aqui eu tenho um período de tempo. Eu tenho aqui outro período de tempo. E eu tenho aqui, vou botar de rosa, outro período de tempo. Períodos. Período de tempo, tá? Mês.
ano, mês, ano, períodos. O in, a gente utiliza a preposição in quando a gente fala que um evento aconteceu aí dentro de um período de tempo. Vou explicar melhor, vou mostrar mais alguns exemplos aí pra gente ficar ligado. Vamos lá, o on, a gente utiliza o on, referente a tempo, para falar de que um evento, a gente utiliza um on, né, referente a tempo ali, para falar que um evento aconteceu em um dia específico, em uma data ou um dia específico. Ou momentos específicos, eventos, né, em momentos específicos referente a dias e datas. Então, ó, a gente tem, ó, um momento específico. Aí a gente tem, ó, dias como dias da semana e datas. Datas completas, por exemplo. E o at, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, ó, o at, eu falo que o at, eu vou utilizar o at, calma aí, tá feio, deixa eu tentar fazer direito. Deixa eu apagar o ponto e botar bem aqui em cima. O at, a gente utiliza o at referente a momentos específicos do dia. Então, ó, a gente vai falar sobre horas e momentos específicos, momentos específicos aí. Então a gente fala de horas, por exemplo, algo aconteceu ao meio-dia, às 6 horas da tarde, na hora do almoço, à meia-noite, no pôr do sol, no nascer do sol aí, tá? Então, momentos específicos do dia ou hora ali. Então vamos lá, vou botar aqui, ó, o in, eu falo que algo aconteceu dentro de um período de tempo. Aí esse período de tempo está relacionado a mês. Por exemplo, algo aconteceu no mês de janeiro, algo aconteceu no mês de fevereiro, de março, por exemplo, dentro desse período de mês. Ou eu posso dizer que algo aconteceu dentro do período do ano. Então, a pandemia iniciou no período de 2019. Ela começou ali em 2019. Então, ó, ano. Eu posso dizer, ó, que algo aconteceu no período de 2 semanas, algo aconteceu no período de 5 minutos, o avião vai partir num período de 5 minutos. Então, ó, períodos, mês, ano. O on a gente vai utilizar aí com dias, né, momentos específicos relacionados a dias e datas. Então, eu falo que algo acontece às segunda-feiras, algo acontece no dia 3 de julho de 1995, sei lá. Então, ó, dias e datas específicas. Algo acontece no dia do Dia das Mães, algo acontece no Dia dos Namorados, tá? Então, repare, ó, dia específico, um evento acontece em um dia específico, uma data ou um dia específico ali, e o at é utilizado aí para falar de horas e momentos específicos. Então, algo acontece ao meio-dia, algo acontece às 11 horas, algo acontece no nascer do sol, no pôr do sol, no amanhecer, no escurecer, aí à meia-noite, tá? Então, momentos específicos dentro ali de um dia, ok? Então, com isso aqui, a gente já consegue matar, né? Partir para essa questão aqui. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Na alternativa lá, na alternativa A, ele fala, ó, marque a sentença que está gramaticalmente incorreta, tá? Aqui ele quer a incorreta. Deixa eu até grifar aqui porque eu acabei não lendo o enunciado. Incorreta. Vamos lá. Letra A. Você, do you usually work out in the morning? Você costuma trabalhar na manhã, de manhã, no período da manhã? Repare que eu tenho o seguinte, pessoal. O in the morning. The morning. O the morning, no período da manhã. Você concorda comigo que é um período? Manhã, tarde e noite. Então, você costuma trabalhar no período da manhã. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. A gente utiliza o in com partes do dia, períodos do dia, manhã, tarde e noite. Então, a alternativa letra A está correta, ela não pode ser a alternativa certa aí para a questão que é a incorreta. Eu falo o seguinte, ó. She got married on 23 July 2016. Ela se casou no dia 23 de julho de 2016. Repare o seguinte, pessoal, que eu tenho aqui, ó, uma data específica, uma data completa. Então, eu vou utilizar a preposição on nesse caso. Sim, aqui está correto. Então, estou me referindo aqui, ó, datas e dias e datas. Continuando, na letra C nós temos o seguinte, ó. Vamos pular a letra C.
Vamos pular a letra C e vamos para a letra D e para a letra E. Pula a letra C aí, deixa ela aí guardadinha que a gente vai falar sobre ela. Vamos lá. Eu falo na letra D, ó. Não se preocupe, don't worry, I will be here at the weekend. Não se preocupe, eu estarei aqui no final de semana. Aqui a gente tem, ó, the weekend. No final de semana. Quando a gente estuda um pouco mais aprofundado, lá dentro do meu curso completo eu falo sobre isso daqui, a gente vê ali algumas expressões e, né, algumas expressões utilizando aí o at. E aqui a gente tem esse caso, né, esse at the weekend aí, ele é uma expressão que a gente vê lá dentro do curso, e sim, isso aqui está correto, esse at the weekend ali, eu me aprofundo mais sobre ele lá dentro do curso, tá? Então eu estou falando ali do momento do final de semana. Eu estou me referindo ali juntamente aos 2 dias, tá? Sábado e domingo, por exemplo, que são os finais de semana, tá? Eu estou me referindo ali àquele período completo, final de semana, o final de semana, aquele momento ali completo ali de sábado e domingo, tá bom? Então, at the weekend, sim, aqui a gente tem, ó, o uso correto da preposição at the weekend nessa expressão aí. Bom, na letra E a gente tem, ó, they went on vacation in October. Aqui a gente tem duas expressões. E as duas expressões estão corretas. Não, a gente tem uma expressão e depois a gente tem o uso da preposição. Esse on vacation aqui, ele está correto, porque ele é uma expressão que a gente vê. Como eu te falei, a gente vai utilizar as preposições in, on, at para falar de tempo e também a gente pode falar de lugar. E existem outros casos, como algumas expressões ali que já são construídas, né? Já tem a sua construção própria ali. E no caso, on vacation aqui é uma expressão própria aí que a gente tem. E sim, ela está certa. E aqui a gente tem, ó, October. October. In October. Em outubro, sim, eu falo que a gente vai sair de férias no período de outubro. Dentro ali do período de outubro, eu vou sair de férias. Eu não sei qual é o dia ou qual é a data que eu vou sair de férias, mas eu sei que vai ser dentro ali do período de outubro. Então, sim, aqui a gente tem, ó, o uso correto dessa preposição in, no caso. Uso correto dessa preposição in. Bom, só sobrou então a alternativa letra C. Alternativa letra C, que é a nossa resposta correta, já que todas as outras estão corretas, né? Não, calma aí. Que é a nossa resposta correta para a questão, já que a questão pede a alternativa incorreta aqui, no caso. Ele pede a alternativa incorreta e as outras questões que a gente estudou aqui agora estão corretas. Bom, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Will you go out on next Saturday? Você irá sair no próximo sábado? Bom, Emerson, você falou que a gente vai utilizar a preposição on com dias da semana, ó, Saturday, e datas. Aqui eu tenho on e eu tenho dia da semana. O que tem de errado aqui, já que eu utilizei a preposição on com sábado, com Saturday, que é o sábado no caso? Bom, pessoal, o que a gente tem de errado aqui é o seguinte. Quando a gente tem essas palavras aqui, que é o next, o last, o this e o every, né? Quando a gente tem essas palavras referente a tempo, a gente não pode utilizar as preposições in, on e at antes delas, tá? Isso aqui não pode acontecer. Então, ó, as preposições in, on, at antes das palavras next, last, this e every, quando referente aí a tempo, não pode ocorrer. E aqui a gente tem, ó, a presença do on e depois a gente tem a presença da palavra next aí. Então, isso daqui está incorreto. Seria, né? A gente seria, ó, você irá sair no próximo sábado, go out next Saturday. Esse on aqui, ele não poderia estar aqui nessa oração. Ou se a gente mantém o on, esse next aqui não poderia estar nessa oração aí, nessa sentença, ok? Então, aqui é só um bizu aí que é importante, mas em relação aqui aos usos das palavras, né? A gente tem o in, o on e o at aí referente a tempo. A gente tem, por exemplo, deixa eu botar aqui alguns exemplos que são interessantes. Ó. In 5 minutes. Algo vai acontecer dentro de um período de 5 minutos. Eu falo aqui, ó, on Mother's Day, no Dia das Mães. Concorda comigo que o Dia das Mães é um dia específico? É um dia específico, é uma data específica aí,
uma data completa, um dia específico, então a gente pode utilizar on Mother Days, on Independence Days, principalmente palavras, ó, quando tem essa palavra aqui, ó, estruturas, né, que tem essa palavra aqui, ó, o day, ó, Valentine's Days, on Valentine's Day, no dia dos namorados, no dia da independência, no dia das mães, tá? Então, ó, on Mother Days. Ou on Saturday, vou botar on Monday, na segunda-feira, por exemplo. Ok? Então, ó, dias e datas referente aí, ó, dias e datas específicos. E aqui o at a gente utiliza aí para horas e momentos específicos. Por exemplo, at noon. Noon é meio-dia, então é um momento específico aí dentro ali do dia. Eu falo, ó, at sunset. No pôr do sol, a gente tem um momento específico ali, ó, que é o pôr do sol. Eu não tenho certeza, mas pode ser algo ali em torno de 5 e 6 horas, tá? Então a gente tem o pôr do sol aí, ó, entre 5 e 6 horas. Então é um momento específico dentro ali do dia. At, por exemplo, ó, tea, time. Então, ó, momento específico no horário do chá, no momento específico ali, o momento do chá da tarde, por exemplo, aí, tá? Então, at noon, at sunset, at tea time, o horário, ó, vou botar 11 o'clock, tá? Às 11 horas. Ok, questão aí, ó, de interpretação, ó, uma questão de preposição aí. A gente falou aí quando a gente vai utilizar. Eu acho que, cara, dessa maneira aqui, vocês conseguem entender muito melhor. Vocês não precisam ficar gravando aí outras coisas, vocês precisam entender, né, quando a gente utiliza essas preposições. E aqui é um caso, né, que a gente vai utilizar essas preposições aí, when, on, at. Bom, vamos lá, continuando para a gente finalizar aí, para a gente não perder mais tempo. Nós temos a questão de número 8, uma questão aí de prefixos e sufixos, pessoal. Nós temos o seguinte, ó, a questãozinha da SpaceX, ó. Stateless people. Tem esse texto, esse fragmento aí de texto. Pessoas, aqui ó, stateless, ele tem a tradução aí de refugiado, exilado, tá? Stateless, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja isso, refugiados, exilados. Aí, ó. Pessoas refugiadas. Aí ele fala, o texto diz o seguinte, ó. Pessoas refugiadas não são reconhecidas como cidadãos por nenhum, ó, não por nenhum país. Esse órgão aqui, ó, United Nations High Commissioner for Refugees, é o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, defende seus direitos, os refugiados, ó, seus direitos e trabalha para prevenir e finalizar ou terminar ali, ou acabar, né, com statelessness globally, terminar com essa palavrinha aqui, ó, que é com refúgio, refugiados, refúgio, né, refúgio ali das pessoas globalmente, né, aquelas pessoas refugiadas, aquilo que faz as pessoas saírem do seu país e para irem, né, buscar abrigo em outros países, tá? Então, ó, esse substantivo aqui, que eu não sei o nome, é isso daí. Bom, globalmente, ó, milhões de pessoas ao redor do mundo são negadas o direito de nacionalidade que deixa elas sem Estado, sem identidade ali. Vamos aceitar que essa é a tradução dela, tá? Sem identidade aí, sem cidadania, porque eu não tenho certeza qual é a tradução dessa palavra. Bom, vamos lá, pessoal. A palavra, ó, the word statelessness, no parágrafo 1 é um adjetivo, um advérbio, um artigo, um nome, uma conjunção. Aqui a gente vai ter o seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre os prefixos e os sufixos. A gente vai ter, ó, prefixos. Vou ser mais rápido, para a gente não perder tempo. Prefixos mais uma palavra, né? Uma palavra aí, a palavra raiz, por exemplo, e os sufixos. Sufixos. A gente sabe que, a gente aprende aqui, quando a gente está estudando esse caso aqui, que os prefixos, eles mudam o significado da palavra. Já os sufixos, eles mudam a classe morfológica das palavras. Quando a gente está estudando ali a formação de palavras, a gente estuda os prefixos e sufixos. E a gente aprende que os prefixos, eles mudam ali, ó, o significado da palavra. Então eu falo, ó,
Por exemplo, que algo tem limite, ó. Algo é limitado. Se eu adiciono um prefixo, eu falo que algo é ilimitado. Eu falo o seguinte, ó. Hipoglicemia, hipo, abaixo, hipo. Então, ó, glicemia, hipoglicemia, o hipo ali, ó, ele muda o significado da palavra. Abaixo, né? Glicemia ali abaixo. A gente também tem o hiperglicemia. Então, repare, ó, que eu estou mudando aqui o significado ali da palavra quando a gente adiciona aí, ó, alguns prefixos. Já os sufixos, eles vão mudar a classe morfológica ali das palavras. Então, se eu tenho uma palavra que é um verbo, se eu adiciono ali um determinado sufixo, eu posso transformar esse verbo em um substantivo, por exemplo. Ou, se eu tenho, por exemplo, um adjetivo, eu posso transformar essa palavra, né, adicionando um sufixo a essa palavra, também em um substantivo. Vou botar aqui que é melhor. A gente tem aqui, ó, um adjetivo. Pode ter um adjetivo. Adiciono ali um sufixo e eu transformo ela em um verbo. Ok? Então, ó, isso aí que os sufixos fazem. Eles mudam a classe morfológica. De adjetivo para substantivo. De adjetivo para verbo ali. Bom, quando a gente está estudando, a gente tem lá 2 sufixos que são importantes, que a gente precisa saber. Isso você aprende aí, né, com a leitura, normalmente. Mas a gente vê lá especificamente dentro da formação de palavras esses 2 sufixos. Que sufixos são esses? A gente tem o less e a gente tem o ness. O less, pessoal, quando a gente adiciona esse sufixo aí dentro ali das palavras, dentro da palavra, né, depois da palavra, no caso, quando a gente adiciona esse sufixo less aí, a gente vai transformar aquela palavra em um adjetivo, forma, né, adjetivo, e indica ausência. Ausência de alguma coisa. Por exemplo, deixa eu botar de vermelho, deixa eu botar de laranja, que é mais bonito. Se eu falo que é o seguinte, eu tenho aqui, ó, um substantivo, eu adiciono esse less nesse substantivo e eu fico endless. Então, eu indico a ausência do fim. A ausência do fim aí. Ilimitado? Não, interminável, tá? Interminável. Se eu tenho, por exemplo, eu vou formar aqui, ó. Formei aqui, ó, esse adjetivo, ó. O less, ele forma adjetivo e indica ausência. Interminável. Se eu tenho, por exemplo, o home, que é um substantivo. Eu tenho aqui, ó, substantivo. Eu tenho aqui, ó, o home. Eu adiciono o homeless. Eu tenho aqui, ó, ausência de casa, desabrigado, tá? Então, ó, casa, less, forma adjetivo, indica ausência. Aí, o ness, com N, no caso aqui, ó, com N, vou botar um N bem grande, o ness, ele forma substantivo abstrato. Substantivos abstratos. Vou botar aqui embaixo. Abstratos. Por exemplo, eu falo que eu tenho aqui, ó, sad, deixa eu botar aqui embaixo mesmo, ó. O sad, que é triste. Sad é triste. Eu adiciono esse sufixo a essa palavra, o ness, então eu tenho aqui, ó, o sadness, um substantivo abstrato, que é o tristeza. Tristeza aí, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, esses 2 sufixos que são importantes. Tem 2 sufixos aí que são importantes e que aparecem aqui dentro dessa palavra. Repare, ó, a palavra statelessness é um adjetivo, um advérbio, um artigo, um nome ou uma conjunção. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, vamos grifar as palavras importantes. A gente tem o stateless, e depois a gente tem, ó, statelessness. Aqui, pessoal, eu tenho a presença do less. Isso aqui é um adjetivo. Adjetivo se referindo à pessoa aqui, tá? A presença do less, ele forma aí adjetivos que indicam a ausência. Já a presença do ness,
a gente tem aqui, ó, essa palavra, que está aqui, no caso, vou utilizar essa aqui mesmo, ó, stateless. Essa palavra aqui, ó, ele tem o NES nesse finalzinho dela. Então, quando eu adicionei esse NES no finalzinho dela, eu formei um substantivo abstrato. Aí, ó, eu tinha um adjetivo, aqui, less, depois eu adicionei o NES, eu formei aqui um substantivo. Bom, vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó, a palavra statelessness é um adjetivo? Não. Adjetivo só quando a gente tem essa palavra aqui com o less. Então, ele não pode ser um adjetivo, porque essa palavra aqui ele termina com ness. E ness, só recapitulando, ele forma um substantivo aí. Letra B, pode ser um advérbio? Não. Ele pode ser um artigo? Não. Ele pode ser um substantivo? Sim, ele forma um substantivo abstrato. Ele pode ser uma conjunção? Não, tá? Então, nessa questão de número 8 aqui, ó, a gente chega na alternativa a letra D. Por quê? A gente tem a palavra state, depois a gente adiciona less. Aí a gente formou um adjetivo. Porém, a gente colocou esse adjetivo, a gente colocou esse sufixo, e depois a gente colocou outro sufixo, que é o NES, e o NES ele forma ali substantivos abstratos, tá? Então, statelessness, formamos aí um substantivo, ó. O sad, sadness, o end, endless. Aqui, ó, aqui eu tenho substantivo, já aqui eu tenho adjetivos. Ok? Questão de número 8, bem tranquila aí, fala sobre prefixos e sufixos. Bom, vamos lá, continuando para a gente terminar aí rápido, porque a gente já tem 1 hora de aula. A gente tem a questão número 9, uma questão de plural. Nós temos o seguinte, pessoal. The plural form of the sentence, the thief is threatening the child with a knife, is a forma plural da sentença. O ladrão está ameaçando a criança com uma faca. Quando a gente estuda lá o plural dos substantivos, a gente vai ter vários plurais. A gente tem os plurais que formam de maneira regular, então a gente adiciona ali S ou ES no final da frase, mas a gente também tem alguns plurais ali que são importantes e formam o plural de maneira específica, que formam o plural de maneira irregular. A gente precisa gravar, né, algum deles. Por exemplo, a gente tem o plural de palavras que terminam em O e são apócopes. A gente tem um plural de palavras que elas não alteram ali, né, a sua grafia, então a palavra no singular e a palavra no plural são a mesma. A gente tem plural de palavras gregos e latinas ali que a gente precisa saber. E dentro dessas palavras aí, né, desse grupo de palavras que formam o plural de maneira específica, a gente vai ter dois aqui, que são as palavras que terminam em F ou FE, e as outras, o outro grupo que é o grupo de palavras ali que a gente precisa memorizar. Bom, vamos lá, vamos ver aqui, vou botar aqui para vocês. Nós temos aí, ó, antes de partir para resolver essa questão, a gente tem o seguinte, a gente tem algumas palavras, um grupo de palavras que terminam em F ou FE. Elas formam o plural de maneira irregular. Quando a gente tem essas palavras que terminam em F ou FE, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retirar o F ou FE e vai colocar no lugar deles o VES, VES. Bom, dentro aí, né, desse grupo de palavras estão, vou botar aqui algumas importantes, ó. Nós temos, por exemplo, wife, vou botar wolf, que é lobo. Nós temos wife, que é esposa. Nós temos o shelf, que é prateleira. Nós temos aí, por exemplo, o thief, que é ladrão ou é bandido, e nós temos também, ó, o knife. O knife aí. Então, ó, são algumas palavras ali, né, dentro desse grupo aqui de palavras que terminam com F ou FE e elas formam plural de maneira irregular. Como vai ficar? Vai retirar esse F ou FE e vai colocar o VES. Então, wolf vira wolves. Wife vira wives. Shelf, que é prateleira, vira shelves. Thief vira thieves. Knife vira knives. Ok? Então, a gente tem esse grupo de palavras aí que terminam em F ou FE e formam um plural de maneira irregular. Bom, o outro grupo são, né, algumas palavras ali específicas que a gente precisa memorizar, que
alteram, né, a sua estrutura interna. Que grupo é esse? Que palavras são essas? Ó, vou botar aqui, ó, estrutura interna. E essas palavras alteram aí as suas estruturas internas. Que palavras são essas, Emerson? Nós temos aqui, ó, o man, vou botar o man. A gente tem person. A gente tem child. Vou botar foot também. Foot direito. Foot. E nós temos também o mouse. Vou botar o mouse aqui. Algumas palavras importantes. Essas palavras aqui, pessoal, a gente precisa memorizá-las. Precisa memorizar essas palavras, porque elas alteram as suas estruturas internas. Ó. A gente vai ter o seguinte, o plural de man, ele vai para men com E. Com E, men com A, singular, men com E, plural. O plural de person é people. People. O plural de child, que é criança, vira children. Children. O plural de foot vira feet. Pé, isso aqui é um pé, ó. Football. Football. Vira feet, pés. Happy Feet, lembra lá do filme? Happy Feet, do pinguinzinho que fica dançando. Então, ó, e aqui a gente tem mouse, que é rato. Aí ele vira miss. Tá? Então a gente precisa saber ali, né, que existem algumas palavras que formam plural de maneira irregular. E temos ali alguns grupos. Dentro dos grupos ali a gente tem esses dois grupos aqui. De palavras que terminam em F ou FE e formam plural ali com VES. E algumas palavras que alteram a sua estrutura interna que a gente precisa estar ligado. Questãozinha da ESA. Ó, plural na ESA cai bastante, pessoal. Vocês precisam estar ligados aí ao plural da ESA. Vamos lá. Bom, o plural, a forma plural da sentença. The chief is treating the child with a knife. Qual é o plural de thief, que é ladrão? Pode receber esse S aqui? Ele não pode receber esse S aqui na alternativa letra A. Então aqui a gente já pode tirar. Thieves, sim. Pode receber esse S? Não pode receber esse S, então a gente já pode tirar letra A e letra D. Pode esse daqui? O thieves? Sim, pode. Mas toma cuidado, ó, só com esse is aqui, ó. Esse is, ele está sendo conjugado aí, ó, para a terceira pessoa do singular. Como ele está no singular, quando a gente quer aqui uma sentença no plural, esse verbo aqui, to be, no singular, ele vai para o plural. O plural do verbo to be, né, do verbo to be no presente ali, no caso, é or. Então, a gente pode ter o or aqui, a gente pode ter o or aqui, ó. Vou botar só nas que a gente não eliminou. A gente pode ter o or, a gente pode ter o or, mas repare que aqui a gente tem o is. O is aqui, ó, singular. E aqui, ó, eu tenho plural. Isso aqui não pode. Tá? Isso aqui não pode. Esse is está errado. Letra E também pode ser eliminado. Aí, continuando. The child. Qual é o plural de a criança? A gente vem bem aqui, ó. The child. Children. Vamos lá. Está ameaçando as crianças. The childs. Pode childs com S? Não pode childs com S. O certo é children. Então eliminamos a alternativa letra B. Aqui facilitou demais, tá? Facilitou demais aqui. Ele já eliminou 3, né, de cara ali. Não eliminaria 3, eliminaria 2 se eu fosse a banca montando essa questão, tá? Mas aqui a banca facilitou aí a vida de vocês. Aí, ó, a gente tem aqui, ó, children with knives. Aí repare, ó, knives e knives. Todas estão iguais. Se eu fosse a banca, eu teria colocado aqui, ó, um artigo indefinido. Repare o seguinte, que aqui eu tenho, ó, um artigo indefinido. E o artigo, ó, questão de prova aí, questão de concurso. A gente não utiliza artigos indefinidos antes de palavras no plural. Questão de concurso. Então anota, muito importante. Aqui eu tenho um artigo indefinido e depois eu tenho aqui, ó, uma palavra no singular. Ok, eu posso utilizar com palavras no singular, mas eu não posso utilizar esse artigo indefinido aqui com palavras no plural. Aí repare aqui, ó, que ele facilitou a vida de vocês e nem colocou ali o artigo antes de alguma palavra ali no plural, tá? Então, ó, aqui chegamos aí na alternativa correta, na alternativa letra C. Knives. Então, ó, nós temos, ó, thieves, thief vira thieves, children vira
children. E knives, aqui, ó, a gente tem, ó, knife, vira knives. Muito tranquilo aí. Isso aqui, ó, esse grupo aqui costuma aparecer com certa frequência e esse grupo aqui também costuma aparecer com certa frequência. Mas a gente também tem o plural aí de palavras, né, que derivam aí do grego e do latim, tá? Continuando, a gente tem aqui, ó, questãozinha de número 10. Vamos lá, questão aí de verbos. Cara, quando a gente está estudando ali os verbos, a gente vê lá, né, os verbos, no caso, a gente está estudando os tempos verbais, a gente vê lá no passado simples que a gente vai ter os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos, né, quando a gente vai mudar ele para o passado, a gente precisa alterar esse verbo para ele ficar ali no passado simples. Aí a gente vai utilizar esse conceito de verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, anota aí, os verbos regulares, eles acrescentam ed ao final dele quando ele vai para o passado simples. E os verbos irregulares a gente precisa memorizar. Aí a gente vai ter o seguinte, ó, quando a gente vê esses verbos regulares e irregulares, a gente vai falar de três formas. O infinitivo, o passado simples e o passado particípio, tá? Então, ó, os verbos regulares, ele tem ali, ó, o passado simples e o passado particípio, apenas acrescentando um ed ao final dele. Já os verbos irregulares, a gente precisa memorizar aí o passado simples e o passado particípio, porque eles mudam ali as suas formas, tá? Então aí, ó, é só gravando mesmo. Bom, vamos lá, essa questão aqui, ó, do Colégio Naval, vou tentar ser mais rápido possível aqui pra gente finalizar ela. A gente tem o seguinte, ó, marque a opção onde todos os verbos estão escritos no passado simples, ó, isso aqui é importante. Estão escritos no passado simples. Ele quer o passado simples. Aí, como eu falei, quando a gente estuda os verbos irregulares, a gente vai ter, ó, três formas: o infinitivo, a gente vai ter o passado simples, e a gente vai ter, deixa eu botar mais um pouquinho pro lado, a gente vai ter o passado particípio. Deu, pegou certinho. Mas eu vou dar uma puxadinha pra cá, porque isso ficou feio. Só um pouquinho pra cá. Past participle. Vamos lá. Vamos ser rápido. Ele quer, ó, ele dá vários verbos aqui e quer que todos estejam no passado simples. Bom, o put, pessoal, ele é um verbo irregular que possui todas as suas formas iguais, ó. Então, ó, put no infinitivo, put no passado simples e put no passado particípio são iguais, tá? Ele não altera a sua forma aí. E isso aqui é uma forma de irregularidade, tá? Porque se ele fosse um verbo regular, eu adicionaria ed ao final dele, tá? Mas como ele não é um verbo regular, e sim um verbo irregular, a sua forma de irregularidade é ter todas as suas formas ali iguais. O infinitivo, o passado simples e o passado particípio. Então aqui a gente pode dizer que ele está no passado simples, sim. Bom, nós temos o drunk. O drunk, pessoal, a gente tem o drink, to drink. Vou botar direito aqui, ó. To drink, que é beber. No passado ele vai ficar drunk, com A. E no particípio ele vai ficar drunk, com U, tá? Drunk, com U ali, tá? Então, repare, ó, eu tenho drunk aqui no passado simples, então, ok, aqui tá certo. Bom, vamos lá, a gente tem o verbo ate. O verbo ate, ó, a gente tem o verbo to eat. Verbo to eat. Aí, o passado do verbo to eat é o ate, no caso ali, e o passado particípio dele é o eaten. Então aqui, ó, eu tenho sim o passado simples do verbo comer, tá? Eat é o verbo comer. O heard, aqui a gente tem o verbo ouvir, pessoal. O verbo ouvir. O passado, ó, ele é um verbo irregular também, ó, que tem, ó, o heard, o passado simples e o passado particípio iguais. Aí só repare, ó, iguais. Aqui eu tenho todos diferentes, ó, to drink, drunk and drunk. Aqui também, ó, todos diferentes. To eat, ate, eaten. E aqui, ó, eu tenho agora, ó, o passado simples e o passado particípio iguais aí. Aí sim, aqui eu tenho um passado simples, ó, heard. Sim, o passado simples do verbo ouvir é heard.
Aqui a gente tem, ó, to take agora, ó, to take. A gente tem, ó, took, passado simples, e o taken, passado particípio. Repare o seguinte, eu tenho taken, e o taken, ele é o passado particípio do verbo take. O que a questão quer? A questão quer o passado simples. Então, ó, o certo aqui seria o took e não o take. Porque a gente tem, ó, o passado simples aqui e não o passado particípio. Então, essa alternativa aqui está incorreta, a alternativa letra A não pode ser. Vamos para a letra B. Nós temos o knew, pessoal. O knew é saber, ó. Então, a gente tem o know. O passado sim é o knew. E o passado particípio é o now, com N no final. É a mesma coisa com o know ali, só que com esse N aí no final, tá? Então, aqui tá certo. O brought, a gente tem o verbo to bring, que é o verbo trazer. Aí a gente tem, ó, o brought. Então, ó, passado simples e passado particípio são iguais, tá? Bring, brought. Sim, aqui a gente tem, ó, o brought. Pode ser o brought aqui. O wanted. O wanted, ele é um verbo regular, pessoal. Wanted, ele é ali um verbo regular. Então, quando a gente tem esse verbo regular aí, ó, to want, a gente forma o passado simples e o passado particípio apenas acrescentando ali aí, ó. Wanted. Aí, tá? Então, ó, wanted. Sim, aqui a gente tem aí o passado simples. Repare, ó. Então, a gente pode ter esse wanted aí. Vamos lá. Continuando. A gente tem o verbo to make. To make. Aí, o make, ele possui, ó, o passado simples, que é o made, e o passado particípio, que é o made, iguais, tá? Então, sim, o made aqui. E a gente tem ali, ó, o verbo to be. Acho que tá dando para ver legal, né? O verbo to be. O verbo to be, pessoal, quando ele vai ser conjugado aí para o passado, ele é um verbo irregular. Ó, a gente tem, ó, o verbo was para a terceira pessoa, para as pessoas do singular, terceira pessoa do singular, e o were para as pessoas do plural ali. Were, to be, was, were, e no passado particípio ele vira been, tá? Então repare, ó, ele possui as suas formas diferentes, tá? Então sim, a gente tem aqui, ó, o passado simples. Para a terceira pessoa do singular, o passado simples deles é was. Então, sim. Aqui, ó, chegamos na alternativa correta, alternativa letra B, pessoal. Mas vamos lá, vamos continuar aí para a gente terminar aqui, ó, para a gente ver todos esses verbos, porque isso aqui é muito importante. Vocês precisam gravar essa lista aí, ó. Vocês precisam gravar não só essa, mas outros verbos também, tá? Aí eu vou continuar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, infinitivo, simple past e past participle. Past participle. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu telefone. Vamos lá. Nós temos aí, ó, letra right, ó, letra C. Letra C, ó. Chegamos aqui na resposta correta, letra B. Vamos confirmar que as outras estão erradas, tá? Vamos lá. O to write. O write é escrever, ó. Write. Write é escrever. No passado, ele vira wrote, com O. Raw. E no passado particípio, ele vira written. Written. Então, ó, repare, ó, as suas formas são diferentes. Então, aqui tá certo. O come, pessoal, também ele é importante. Ó, o come, ele vai para o passado com o a. Came, botei até maiúsculo aqui para diferenciar. E o passado particípio dele é igual ao infinitivo. Come, com o, tá? Então, ó, aqui, ó, eu tenho um erro. Porque esse come, ele é ou o infinitivo ou o passado particípio aí. O passado simples dele, né? O simple past aí, é o came com a, no caso. Então aqui, ó, já está errado. Então a alternativa letra C já está errada por causa disso. Mas vamos lá só para a gente testar aí, para a gente ir treinando no caso. Bom, nós temos o felt. A gente tem o verbo to feel, pessoal. Feel. No passado ele vira felt e no passado participa ele também vira felt. Então aqui está certo. A gente tem o verbo to have. No passado ele vira had.
E no passado particípio ele também vira had. Aí, dá uma diminuída aqui só para enquadrar ali dentro, tá? Tá dando para ver, legal. Bom, a gente tem aqui, ó, foi o flew. Ó, a gente tem o verbo to fly, que é o verbo voar. Aí, no passado ele vira flew, sim. Então, ó, passado. Só que no passado particípio ele altera, ó, flown. Então, ó, são diferentes. Fly, flew, flown. Então, a alternativa letra C também está incorreta. Aí, por causa desse... A alternativa está errada por causa desse come aqui, ó, que é o came, que estaria certo. Bom, vamos lá, continuando. Deixa eu dar uma diminuída. Vamos lá, o told, na letra... Deixa eu botar aqui em quadrado, vai. O told ali, ó. Vou botar aqui embaixo, tá? Continuando aqui embaixo, ó. O told, a gente tem, ó, o to tell. To tell, ele vai... To tell, ele vai para told. Told. Told, tá? Então, o passado simples e o passado particípio, eles são iguais. Então, sim, aqui é. A gente viu o verbo to be. O verbo to be no passado é was and were. Então, sim, aqui já tá. A gente tem o begin ali, ó. Vamos lá. A gente tem o to begin, que é começar. No passado simples, ele vai para began, com A, tá? Vou botar o maiúsculo aqui para diferenciar. Begin, began. E no passado particípio, ele vai para begum, com U. Begum. Então, ó, begum aqui não pode porque ele está no passado particípio e não no passado simples. Então, ó, letra D também já não pode. Aí, já não pode por causa desse begum aí. A gente tem o give. A gente tem um verbo aí, ó, give. To give. Acho que tá dando pra ver, né? To give. Aí, no passado simples, ele vai para gave, com A. E para o passado particípio, ele vai para given. Então, ó, aqui a gente tem o gave, sim, tá certo, ó, passado simples. E o read. O read, pessoal, assim como o verbo put, ele, ó, possui o infinitivo, vou botar ele aqui em cima, tá? O infinitivo, o passado simples e o passado particípio iguais. Então, aqui eu posso afirmar que o read está no passado simples, ó, porque temos aqui, ó, toda a sua forma igual, tá? E só sobrou ali a alternativa letra E. Vou botar aqui do ladinho, ó. Vou botar aqui do ladinho, só para a gente não perder, porque ali na gravação não está aparecendo para vocês. Tá bem menor. Deixa eu dar uma diminuída para ver. Não, vou deixar assim porque tá dando para ver. Ó. A gente tem o left, a gente tem o verbo to leave. Aí nós temos o left e left. Tá? Left e left, sim, aqui está no passado simples. Nós temos o verbo to spend, que é gastar. Então, ó, spent, ele vai para o passado simples com spent, e o passado particípio também vai para o spent. Aí. O slept, que é o verbo to sleep, que é o verbo dormir, vai para o passado simples, slept, sim, e slept também no passado particípio aí possui, né, ficam iguais. Ok, então o slept aqui tá certo. Ah, como é que não tá aparecendo? Dá uma diminuída aqui, pessoal. Olha lá na letra E, tá? Chegamos ali no verbo slept. Slept. Ok? Estão vendo aí? Dá para enxergar legal? Slept. Bom, a gente tem o swim, pessoal. O swim é o verbo nadar. Swim. O swim, ele vai alterar tudo, ó. Swim, swam com A e swum com U. Repare o seguinte, ó. Eu tenho swum com U. O swum com U é o passado particípio. Ele quer o quê? Ele quer o passado simples. Então, a gente precisaria ter o A ali do swam. Então, esse swam aqui está errado. E, por último aqui, eu vou botar aqui do lado esquerdo, eu tenho ó, o to travel, que é o verbo viajar. O to travel é um verbo regular, tá? Então, apenas acrescenta ED no final. Traveled e traveled. Os verbos regulares possuem ED aí no passado simples e no passado particípio. Aqui eu teria sim um passado simples, porém o swum ali, ele matou a questão, tá? Então, ó, o swum matou aqui, o begum matou aqui, o come matou aqui, e o taken matou aqui. Chegamos aí na alternativa correta, a alternativa letra B. Pessoal, esses verbos aqui são importantes, vocês precisam estar ligados, tá? Fiz aqui, ó, uma lista com vocês.
uma lista com vocês aí, ó, sobre os verbos. Os verbos no infinitivo, que é a forma base aí, né? Os verbos no passado simples. Quando a gente vai transformar uma oração ali no passado, a gente vai escrever uma oração no passado simples, a gente precisa memorizar esses verbos aí. A gente vai utilizar, ó, no passado simples aqui, tá? A coluna do meio lá no passado simples. Já o passado particípio, ele vai ser utilizado aí com tempos perfeitos e em voz passiva, tá? Então a gente tem o infinitivo, o passado simples e o passado particípio. A gente vai utilizar ele em casos específicos aí, como eu mencionei, tá? Bom, questão de número 10, questãozinha do Colégio Naval. Ó, o Colégio Naval gosta disso aqui, a Ian também já cobrou isso daqui, então vocês precisam estar ligados aí, tá? Vamos lá, vou tentar finalizar aqui rápido, porque eu tenho um compromisso. Tô olhando aqui a hora no meu telefone, pra gente finalizar aqui rapidola. Vamos lá. Bom, por último, pessoal, trouxe aqui uma questão de voz passiva. Voz passiva. Quando a gente fala de voz passiva, a gente fala de quando a gente quer focar, no caso, no que aconteceu. A gente foca ali na ação e não em quem realizou determinada ação, tá? Voz passiva é um assunto importante, aparece aí na prova da Escola Naval e aparece também na prova da EA, tá? E quando aparece bem tranquilinho aí para vocês essa parte de voz passiva. Bom, vamos lá, vamos desenvolver a teoria rápida em cima da voz passiva. Como eu mencionei, a voz passiva ela é principalmente utilizada ali quando a gente quer focar na ação que aconteceu e não em quem realizou determinada ação. A gente vai ter o seguinte, nas orações, né, que a gente escreve aí na língua inglesa e na língua portuguesa, a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem o sujeito, deixa eu dar uma aumentada aqui. A gente tem o sujeito, a gente tem uma estrutura verbal, e depois dessa estrutura verbal, a gente tem um complemento, né, que é o objeto ali, ó, objeto. Então, quando a gente tem a voz ativa, eu falo assim, ó, fulano quebrou tal coisa, fulano quebrou o vaso, fulano quebrou o vaso de flores, tá? Então, repare, ó, o fulano, eu tô focando aqui, quem quebrou o vaso? O fulano quebrou o vaso. Então, aqui eu tenho, ó, uma estrutura de voz ativa. Uma estrutura aí de voz ativa. Agora, se eu quero focar no que aconteceu, eu vou utilizar uma estrutura de voz passiva. Eu falo o seguinte, ó, o vaso, deixa eu mudar para minha cara aqui para vocês me olharem. O vaso foi quebrado por fulano. Repare que eu estou dando um foco aqui, ó, uma ênfase na ação que aconteceu, no que aconteceu e não em quem realizou a ação. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o vaso foi quebrado. Imagina que eu não sei quem é fulano. O vaso foi quebrado por alguém. O vaso foi quebrado pelo fulano, tá? Então, a gente utiliza aí a voz passiva nesse caso, quando a gente dá ênfase ali ao que aconteceu. Emerson, como a gente vai formar a voz passiva? Como que a gente forma a voz passiva? Então, a gente vai ter o seguinte, pessoal. O objeto da ação, o objeto da voz ativa, ele vai passar a ser o sujeito paciente. Então, o sujeito da voz passiva. A estrutura verbal que a gente tem vai ser o seguinte. Quando a gente tiver aí a presença da voz passiva, ó, essa é uma construção muito importante. A gente vai ter a presença do verbo to be, mais o verbo principal da voz ativa, de novo, mais o verbo principal da voz ativa no passado particípio. Vamos lá, então. Vamos construir aqui. Quando eu tenho uma voz passiva, eu vou adicionar o verbo to be. E vou adicionar o verbo principal. No passado particípio. Past participle. Isso aqui é muito importante. Bem, conectado. Ah, tá aparecendo aí. Pensei que não tava aparecendo. Vamos lá. Mas aqui, agora, eu vou introduzir o agente da passiva, no caso, o sujeito da voz ativa. Aqui, quando eu quero indicar quem realizou determinada ação, eu vou utilizar o by mais o agente da passiva.
da voz passiva. O agente da voz passiva. O que a gente tem aqui, pessoal? Ó, o agente da passiva, no caso, vai ser o sujeito que realizou a ação na voz ativa, tá? Então, o sujeito aqui, ó, ele vira agente da voz passiva. Aqui a gente tem a estrutura da voz passiva. Isso aqui é importante. Só teve uma coisa que eu não mencionei que é muito importante para vocês. A gente tem sujeito, a gente tem a estrutura verbal e a gente tem o objeto. Quando a gente passa para a voz passiva, a gente tem o sujeito, né? O objeto da voz ativa se torna o sujeito da voz passiva. O sujeito da voz ativa se torna o agente da passiva. Em relação a essa estrutura verbal, a gente vai ter aqui essa estrutura verbal e ela vai estar em um determinado tempo verbal, tá? Quando a gente passa aqui para a voz passiva, o verbo to be ele precisa estar no mesmo tempo verbal da estrutura verbal. Anota isso daí porque é muito importante. É isso aí que vai fazer você matar uma questão ou não, tá? De novo, quando a gente forma a voz passiva, a gente adiciona o verbo to be. O verbo to be no mesmo tempo verbal da estrutura verbal da voz ativa. Vamos supor, eu tenho aqui a estrutura verbal da voz ativa no passado simples. Então, o verbo to be, ele precisa estar no passado simples. Eu tenho aqui a estrutura verbal no presente simples. Então, o verbo to be, ele precisa estar no mesmo tempo verbal da estrutura verbal da voz ativa, que é o presente simples. Aí a gente já viu, né? A gente viu lá, ó, na aula anterior, o are, I am, o is e o are. E was e were. Por exemplo, aqui a gente tem, deixa eu botar aqui, ó, presente, passado. Tá? Então a gente viu isso daí. Então, ó, é importante essa estrutura aqui, é importante saber que a gente vai adicionar o verbo to be no mesmo tempo verbal da estrutura verbal da voz ativa, mais o verbo principal da voz ativa no passado particípio. Então, ó, a gente vai utilizar essa lacuna aqui, ó, quando a gente estiver formando a voz passiva, ó, essa lacuna aqui. Essa lacuna aqui, isso é muito importante, tá? Vamos lá, vamos partir aí para as questões para a gente finalizar. Bom, questão de número 11, a sentença. Vou até mudar aqui, ó. A sentença. Pessoas negociam e consomem drogas. As pessoas negociam e consomem drogas. Já até coloquei, ó, vermelho sujeito, azul estrutura verbal, laranja o objeto. Na voz passiva ele quer que a gente passe essa oração aqui para a voz passiva. Para a voz passiva. Aí vamos lá. O sujeito da voz ativa. Não, vamos começar de novo, desculpa. O objeto da voz ativa, que são drogas, ele passa a sujeito da voz passiva. Ó. Então, ó, o objeto ele passa a sujeito. Então, ó, drogas, objeto, drogas. Vamos lá, a estrutura verbal. A gente vai adicionar o verbo to be no mesmo tempo verbal da estrutura verbal da voz ativa. Repare o seguinte, ó, pessoas negociam e consomem. Isso daqui, ó, está no presente simples, ó. Então, ó, simple present. Simple present, ok? Então, eu vou adicionar o verbo to be no presente simples, no mesmo tempo verbal da estrutura verbal na voz ativa. Drugs. Drugs. Drugs está no plural, então vou utilizar o are. Posso utilizar aqui o are? Eu posso utilizar o are, né? Interessante. Posso utilizar o were? Eu não posso utilizar o were, pessoal. Porque o were é passado e a estrutura verbal na voz ativa está no presente simples. Então, were não pode. Posso utilizar o will be? Também não pode. Posso utilizar o had been? Também não pode. Aí, tá? Então, ó, já matamos aqui a nossa alternativa. Ficamos aí com a alternativa letra A. Mas vamos lá, vamos construir aí, né, essa voz passiva para a gente aprender, sabendo que é a alternativa letra A. Ok, adicionei o verbo to be. Agora, o verbo principal, ele vai ficar no passado particípio. Só que repare, ó,
negotiate e consume são verbos regulares, tá? Então, se eles são verbos regulares, eu só vou adicionar ed quando eu for passá-los, né, para o passado particípio ali na voz passiva. Então, ó, drugs are negotiated and consumed. Consumed. Sim, aqui a gente tem, ó, verbo to be mais o verbo principal no passado particípio. Aí só repare que aqui eu não tenho o by people. Porque não importa quem fez. Aqui, ó, eu estou focando na ação que aconteceu e não quem realizou a ação. Então eu posso omitir ali o agente da passiva, tá? Nesse caso aqui, ele vai omitir o agente da passiva. Mas se a gente quisesse colocar, seria by them ou by people. Então, ó, seria basicamente aí, ó, by them ou by people, aqui, tá? Então, só preste atenção porque é muito importante. Recapitulando, sujeito, estrutura verbal, objeto. O objeto, ele se torna sujeito da voz passiva. A gente adiciona o verbo to be no mesmo tempo verbal da estrutura verbal lá da voz ativa. E por último não, né? Depois de adicionar o verbo to be, a gente vai adicionar o verbo principal no passado particípio. O verbo principal, a estrutura, né, do verbo principal aqui, ó, negociada e consumida. Então, ó, negotiate and consumed. E por último, a gente vai introduzir o agente da passiva com o by. Como aqui, ó, eu não tenho algo específico, eu posso omitir aqui o agente da passiva. Ok? Então, ó, alternativa letra A, nossa alternativa correta aí. Aqui não pode, porque é o passado. Repare, ó, passado, e aqui está no presente. Aqui também não pode, ó, porque aqui a gente tem uma estrutura de futuro simples, e aqui não pode, porque a gente tem uma estrutura de passado perfeito, tá? Vamos só com o basicão aqui para a gente começar a entender, depois a gente se aprofunda. Bom, vamos lá, continuando só para a gente finalizar e para a gente treinar aí a voz passiva. A gente tem o seguinte, ó. The first parachute was invented by Leonardo da Vinci. This sentence has the same meaning as. Agora, repare, ó, aqui eu tinha a voz ativa. E ele pedia para eu passar para a voz passiva. Aqui embaixo eu tenho a voz passiva. Aqui embaixo eu tenho a voz passiva e ele pede para passar para a voz ativa. Ele pede de forma indireta, né? Ele pergunta ali qual tem o mesmo significado. Mas ele está dizendo aqui qual é a voz ativa dessa sentença aqui, tá? Então, vai ser basicamente assim que vai ser cobrado aí no seu concurso, principalmente ali na EA e na SpaceX. Então, as bancas, como a prova da Escola Naval, da SpaceX e da EA, gosta aqui de voz passiva, mas dessa maneira aqui, você vai ver mais ali na parte ali da EA e da SpaceX. Na prova da Escola Naval, ele vai aprofundar um pouco mais, ele vai colocar ali lacunas e vai pedir para você preencher essas lacunas, tá? Mas isso daqui é só para a gente ter uma ideia geral. Depois a gente vai fazendo outras questões aí e vai elevando o nosso nível. Tá bom? Então vamos lá, vamos passar aqui essa sentença aqui para a voz ativa, no caso. Repare o seguinte, vou colocar aqui, ó, como essa sentença aqui, ela tá na voz passiva, eu vou utilizar essa construção aqui, ó. Vou pintar de laranja. Eu falo o seguinte, ó, o primeiro paraquedas foi verbo to be, inventado, verbo no particípio passado, pelo Leonardo da Vinci, agente da passiva introduzido pelo by, agente da passiva. Então fica tranquilo, né? Se eu quero passar para a voz ativa, eu vou ter o seguinte, ó. O sujeito, o agente da passiva, no caso, o agente aqui da passiva, ele vai se tornar o sujeito da voz ativa. Então, ó, Leonardo da Vinci. Aqui eu tenho, ó, Leonardo da Vinci. Aí, ó, vamos lá, vamos analisar a estrutura verbal. Agora a gente tem que fazer o processo inverso. A gente tem o verbo to be no passado simples. No passado simples. Se o verbo to be está no passado simples, isso significa que a voz, a oração na voz ativa, ela também estava no passado simples, tá? Então preste atenção aí. O verbo to be, quando eu formo ali a voz passiva, ele vai para o mesmo tempo verbal da estrutura verbal da voz ativa.
Então, essa aqui é importante, tá? Vou passar aqui. Então, eu sei que lá na voz ativa eu vou ter o passado simples. E o verbo principal aqui no caso é o invented, que é um verbo regular. Eu vou utilizar o verbo, né, invented lá na voz ativa e no passado simples agora, tá? Como ele é um verbo regular, no caso aqui, ó, eu vou utilizar, ó, ele é um verbo regular, eu vou utilizar aqui, ó, a estrutura do passado simples. Bom, vamos lá. Vou botar aqui, vou botar a estrutura. Deixa eu botar pra cá. Bom, has invented. Não. Is inventing? Não. Was invented? Não. Invented. Sim, olha só, pessoal. Nós temos aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho a presença do presente perfeito, ó. Present perfect. Não pode presente perfeito. Não pode presente perfeito. Aqui eu tenho o verbo to be, mais um verbo no gerúndio. Isso daqui é o quê? O present continuous. Pode present continuous? Também não pode o present continuous, pessoal. Was invented. Repare, ó, que eu tenho aqui de novo uma voz passiva. Eu só quero transformar essa sentença que ele me deu na voz ativa. E aqui eu tenho a presença do verbo to be mais o verbo no particípio passado, que é uma estrutura aí de voz passiva. Então não pode essa estrutura aqui. Apesar de essa estrutura estar no passado simples. E repare que não faz sentido, ó. O Leonardo da Vinci foi inventado por um paraquedas? Não, tá? Então repare que não faz o menor sentido aqui e a estrutura também aqui não vai fazer sentido com o que a questão pede ali, tá? Então, ó, eliminamos a alternativa letra C, B e D. Chegamos aqui na alternativa letra D, que tem o seguinte, ó. Leonardo da Vinci inventou o primeiro paraquedas. Sim, verbo to be no passado simples. Aqui o verbo principal, né, é um verbo regular, então eu vou utilizar aqui nessa forma aqui de passado simples. Sim, tá? Então aqui invented. E por último, nós temos aí, ó, o objeto que é inventou o primeiro paraquedas. By parachute, ó. The first parachute, ó. Repare que na letra A, ó, o primeiro paraquedas inventou o Leonardo da Vinci. Não faz nem sentido isso daí, tá? Faz nem sentido. O Leonardo da Vinci está inventando, ó, aqui na letra B, está inventando paraquedas? Não faz sentido. E na letra C, nós temos, ó, Leonardo da Vinci foi inventado pelo paraquedas. Também não faz sentido. Chegamos à alternativa letra D. Bom, para não ter, pessoal, para não ter dúvida, vou botar um exemplo aqui, ó. Vou botar um exemplo. Aqui a gente encontrou verbos regulares. A gente encontrou aqui verbos regulares. Mas se a gente encontra um verbo irregular, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu vou falar, ó. He... Deixa eu botar aqui, ó. Tá. He wrote. Vou botar com passado. Passado. Só um segundo, pessoal. Deixa eu só atender aqui minha esposa. Só um segundo. Oi, filha. Tá bom, tô indo. Tchau. Voltei, vamos lá. He wrote a book. Ele escreveu um livro. Deixa eu botar um pouco maior. A book. A book. Isso aqui está na voz ativa, né? Então eu tenho aqui, ó, o sujeito. Vou botar aqui, ó, sujeito. Eu tenho aqui uma estrutura e eu tenho aqui um objeto. Eu digo, né, agora eu quero passar para a voz passiva, eu falo o seguinte, ó, a book. Bom, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um verbo no passado simples, então a estrutura está no passado simples. O verbo to be, ele vai para o passado simples, ó. Então, a book was. E o verbo principal, que é o verbo wrote aqui, né? O verbo principal, ele vai para o passado particípio. Então, repare, ó, que agora eu vou escrever, ó, ele como written. A book was written by him. Por ele.
Então, repare, pessoal, o seguinte, aqui, ó, eu tenho sujeito, eu tenho verbo to be no passado simples e o verbo principal no passado particípio. Só coloquei esse exemplo aqui porque a gente pegou só exemplos aí com verbos regulares, tá? Quando eu vou fazer aqui, ó, com verbos irregulares, eu preciso me atentar a essa listinha aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Passado simples e passado particípio. Ok, pessoal? É isso aí. Então, ó, chegamos aí a 12 questões. Falamos aí sobre a voz passiva. Um assunto assim interessante, né? É muito fácil quando ele é cobrado aí no concurso de vocês, mas ele é interessante que vocês saibam. Ok? É isso aí, pessoal. Agradeço aí vocês por assistirem até aqui. Dá o like aí no vídeo se você curtiu. Deixa aí um comentário, compartilha com um amigo. Se inscreve no canal para me ajudar aí o YouTube a divulgar esse vídeo aí para mais pessoas, beleza? E se você tem muita dificuldade aí na disciplina de língua inglesa e vai prestar concurso no ano de 2026, eu recomendo você adquirir aí o meu curso completo de inglês voltado aí para escolas militares. Lá está tudo completo, pessoal, com tudo que vocês precisam. Teoria, material PDF, aulas, listas de exercícios, aulas de resolução de lista de exercício aí, só com questão ali de concurso, trazendo o bizu que você precisa para dominar ali a língua inglesa e mandar muito bem e conseguir lá o teu gabarito na disciplina de língua inglesa no seu concurso militar. É isso aí, pessoal. Valeu, falou e até mais. Espero vocês numa próxima aula. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.